Imagine que você possui apenas R$ 80 na carteira. Para muita gente, isso parece insignificante. É o valor de um jantar, de uma ida ao supermercado que mal preenche uma sacola, de uma aquisição qualquer que se evapora em poucas horas. Mas, e se eu afirmasse que essa mesma quantia pode ser a chave para transformar completamente o destino da sua vida? A maioria não acredita. Porque fomos educados a pensar que só se constrói fortuna com grandes somas, que apenas os ricos possuem a habilidade de aplicar e transformar. Essa é a primeira grande ilusão que mantém tantas pessoas aprisionadas no mesmo lugar. O que realmente separa os que progridem dos que permanecem para trás não é a quantia que eles carregam no bolso, mas o que decidem realizar com ela. R$ 80 nas mãos de alguém com mentalidade de gasto vira um lanche, uma noite de entretenimento, uma aquisição impulsiva. R$ 80 nas mãos de alguém com mentalidade de desenvolvimento se transformam numa semente pequena. Sim, mas capaz de produzir frutos infinitos, se cultivada com determinação e paciência. E é aqui que surge a provocação. O que você realizaria com esses R$ 80 se soubesse que eles poderiam ser o ponto de partida para construir algo maior? Robert Kiyosaki sempre repetiu que não é o dinheiro que resolve os problemas financeiros, mas sim a forma como você pensa sobre ele. Por isso, quando falamos de aplicar uma quantia aparentemente pequena, não estamos falando de retorno imediato, mas de criar uma transformação na sua maneira de lidar com o dinheiro. É sobre treinar sua mente para pensar como investidor e não como consumidor. É sobre deixar de lado o não dá e começar a viver o como posso. Esse valor que muitos consideram irrelevante pode se tornar a sua primeira aula prática de independência financeira. Porque mais importante do que o montante é o ato de decidir investir. É a quebra da inércia. É você se provar capaz de dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, é um símbolo de mudança. Se até hoje você nunca aplicou nada, esses R$ 80 não são pouco. Eles são tudo. São a ponte que separa quem fala de quem age. E quem age sempre está mais próximo de conquistar. Agora pense comigo. Quantas vezes você já desperdiçou esse mesmo valor em coisas que nem recorda mais? Quantos cafés, quantos pedidos de entrega, quantas aquisições por impulso que não deixaram nenhum rastro de valor? E se, em vez de gastar sem pensar, você tivesse transformado cada uma dessas notas em pequenas sementes? Quantas árvores financeiras já teria hoje? Essa reflexão é poderosa, porque escancara a diferença entre viver no piloto automático e viver com intenção. Não é exagero dizer que esses R$ 80 podem ser uma virada de chave, porque quando você toma a decisão de aplicar, ainda que pouco, você está enviando uma mensagem para si mesmo. Eu valorizo meu futuro mais do que meu presente imediato. Essa simples escolha começa a reprogramar sua mente e, com o tempo, o hábito de aplicar se torna natural, quase automático. Você deixa de buscar prazer instantâneo e passa a buscar crescimento consistente. Essa é a verdadeira transformação. Muita gente vai rir dessa ideia. Vai dizer que R$ 80 não mudam nada, mas essas mesmas pessoas continuam no mesmo lugar, reclamando da vida e esperando que algo externo resolva seus problemas. Enquanto isso, os que entenderam o valor simbólico desse primeiro passo já estão anos à frente, colhendo frutos que os outros nem imaginam. O jogo não é sobre quanto você começa, mas sobre começar. O mundo financeiro não recompensa quem tem mais, recompensa quem sabe jogar melhor. E o primeiro movimento desse jogo pode ser tão simples quanto separar R$ 80 e aplicar. A grande barreira que impede a maioria de mudar de vida não é a falta de dinheiro, mas a forma como enxergam o dinheiro. Existe uma mentalidade enraizada em muita gente que diz: com apenas R$ 80 não dá para fazer nada. Essa é a voz da escassez, a voz que limita, a voz que convence você de que só quem já nasceu rico pode enriquecer. E o mais perigoso é que quando você acredita nessa mentira, você mesmo se fecha para todas as oportunidades que aparecem. É exatamente isso que Robert Kiyosaki tenta mostrar
mostrar em seus ensinamentos. Não é o valor, é a mentalidade. Quem vive com a visão de escassez olha para pequenas quantias como se fossem inúteis, mas quem vive com a visão de abundância sabe que cada centavo pode ser uma semente de algo maior. É como a história do agricultor. Ele não despreza uma semente só porque é pequena. Ele planta, rega, espera e colhe. A diferença é que enquanto uns gastam suas sementes no presente, outros as plantam para o futuro. A mentalidade de escassez também cria um ciclo perigoso. Porque se você acredita que só pode aplicar quando tiver muito dinheiro, você nunca começa. E se nunca começa, nunca vai ter muito. É um ciclo vicioso que prende milhões de pessoas. Elas trabalham duro, recebem seus salários e gastam tudo. No fim do mês, reclamam que não sobra nada para aplicar. Mas a verdade é outra. Não sobra porque não se priorizou. Sempre há um valor que poderia ser separado, por menor que fosse. Mas a mentalidade de escassez diz, não vale a pena. E é aí que está a diferença entre quem muda e quem permanece igual. Aqueles que decidem aplicar mesmo com pouco estão quebrando o ciclo. Estão dizendo para si mesmos, eu vou começar de onde estou, com o que tenho. Esse é o pensamento que abre portas. Esse é o pensamento que coloca você em movimento. Porque no fim, não é sobre o tamanho do passo, é sobre a direção. Muitos vão olhar para esses R$ 80 e dizer que não compensa, mas o que eles não percebem é que o verdadeiro retorno não está nos números da conta bancária, está no hábito que se constrói, está na confiança que cresce, está na mudança de identidade. Quando você deixa de pensar como alguém que apenas gasta e passa a pensar como alguém que aplica, toda a sua vida financeira começa a mudar. E isso vale muito mais do que o próprio dinheiro investido. Essa é a grande armadilha da escassez. Fazer você acreditar que o pouco não tem poder, mas a história mostra o contrário. Todos os grandes patrimônios começaram pequenos. Toda fortuna começou com um primeiro passo. E se você insiste em desprezar os pequenos valores, está na prática desprezando as próprias oportunidades. Por isso, o erro não está em ter pouco. O erro está em achar que pouco é nada. O erro está em pensar que o que importa é o quanto você começa, quando o que realmente define seu futuro é a disciplina de continuar. Quem entende isso já está na frente. Quem não entende continua repetindo a mesma vida de sempre. O que realmente transforma a vida de alguém não é um valor específico, mas a disciplina de fazer algo com constância. Pense em uma pessoa que decide guardar uma pequena quantia todo mês. No começo, a diferença parece insignificante, mas com o tempo, essa decisão começa a moldar não apenas a conta bancária, mas também a identidade. É como treinar um músculo. A força não aparece no primeiro dia, mas surge quando a prática se torna rotina. Robert Kiyosaki sempre fala sobre isso. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O mais importante é a mentalidade. Quando você separa uma parte do que tem e escolhe aplicar em algo que constrói futuro, você envia uma mensagem para si mesmo. Eu sou alguém que aplica no amanhã. Essa mensagem repetida várias vezes cria um hábito tão poderoso que passa a fazer parte da sua natureza. É nesse ponto que muitas pessoas erram. Elas esperam ter muito para começar. Pensam que só quando sobra uma quantia grande é que vale a pena aplicar. Mas essa espera nunca termina porque sempre surge um gasto, uma urgência, um desejo imediato. Quem pensa assim continua girando no mesmo ciclo. Quem entende o valor de começar pequeno, mesmo que seja simbólico, abre a porta para quebrar esse padrão. A mágica está na repetição. Guardar e aplicar pequenas quantias mês após mês transforma não apenas o saldo, mas também a forma de pensar. O ato se torna automático, natural, como escovar os dentes ou tomar banho. E quando essa prática se instala, o crescimento deixa de depender de força de vontade e passa a ser parte da rotina. Veja o exemplo de quem treina corrida. Ninguém corre 10 quilômetros no primeiro dia. O progresso vem de passos curtos, regulares, que fortalecem o corpo até que a distância maior pareça possível. Com as finanças, é a mesma coisa. A disciplina de aplicar pequenas somas vai preparando o terreno
para que quando valores maiores chegarem, a pessoa já tenha maturidade para lidar com eles. Mais do que números, é uma questão de identidade. A cada vez que você escolhe aplicar, está reforçando dentro de si a ideia de que é um construtor de riqueza, não um mero consumidor. Essa transformação interna é o que sustenta o crescimento externo. Sem ela, qualquer ganho maior se perde rapidamente. E aqui está a parte mais poderosa. Não importa o tamanho da quantia inicial. O que muda tudo é a consistência. A repetição cria base e a base sustenta o edifício. Quem aprende a respeitar o hábito cedo ou tarde, vê resultados que parecem desproporcionais ao esforço inicial. Isso acontece porque o que era apenas uma escolha consciente se transforma em estilo de vida. No final, o verdadeiro investimento não é o dinheiro aplicado, mas a nova versão de você que surge desse processo. Uma versão que pensa diferente, que age diferente e que por isso conquista resultados diferentes. Se existe um investimento que nunca perde valor, é o conhecimento. Dinheiro pode ir e vir, negócios podem dar certo ou não, mas aquilo que você aprende fica com você para sempre. E é exatamente aqui que muitas pessoas erram. Gastam centenas em prazeres imediatos, mas acham caro aplicar R$ 80 em um livro, em um curso ou em algo que vai expandir sua mente. O paradoxo é claro. Preferem pagar para se entreter do que pagar para crescer. Robert Kiyosaki sempre bateu nessa tecla. A educação financeira é o ativo mais importante que você pode conquistar. Não importa quanto você tem, se não souber lidar com o dinheiro, vai acabar perdendo. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que ganharam fortunas e perderam tudo porque não tinham preparo? Agora pense no oposto. Pessoas que começaram com pouco, mas aprenderam a fazer esse pouco trabalhar por elas. O que as diferenciou? Conhecimento. Com R$ 80, você pode comprar um livro que muda a sua forma de pensar. Livros como Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, não apenas dão dicas, mas mudam a mentalidade de quem lê. Eles fazem você questionar o que sempre acreditou sobre dinheiro, trabalho e riqueza. E uma vez que sua visão se expande, ela não volta mais ao tamanho antigo. Um único insight pode valer mais do que anos de esforço cego. Esse mesmo valor também pode ser usado em cursos online acessíveis, muitos deles focados em investimentos, marketing digital, habilidades profissionais. Com a internet, nunca foi tão barato aprender. E aqui está a chave. O retorno desse aprendizado pode ser multiplicado infinitamente. Você pode aplicar em um negócio, em sua carreira, em suas finanças pessoais. São sementes plantadas dentro da sua mente que dão frutos para o resto da vida. Pense em alguém que decide gastar esses R$ 80 em um curso básico de vendas online. No início, é apenas um pequeno gasto. Mas o que acontece depois? Essa pessoa aprende a divulgar produtos, a entender clientes, a gerar renda. O que era um simples investimento de R$ 80 pode se transformar em uma nova fonte de ganhos que se multiplica todos os meses. É esse tipo de visão que separa os que crescem dos que estagnam. E não podemos esquecer algo ainda mais poderoso. Quando você aplica em conhecimento, você está se diferenciando da maioria. A grande massa prefere o conforto da ignorância. É mais fácil viver repetindo a mesma rotina do que parar e aprender algo novo. Mas os que têm coragem de aplicar em si mesmos constroem uma vantagem que ninguém pode roubar. Você pode perder um emprego, pode perder um negócio, mas nunca perde aquilo que aprendeu. Esses R$ 80 também podem ser usados de forma ainda mais simples, mas igualmente transformadora. Assinaturas de revistas ou plataformas de conteúdo especializado, palestras locais, workshops. O que importa não é o formato, mas a mentalidade de direcionar o dinheiro para algo que expanda sua visão. Porque no fim, você não está comprando papel, vídeo ou ingresso. Você está comprando ideias, estratégias e inspiração. Esse é o ponto que precisa ficar claro. R$ 80 não são apenas um número. Eles são uma chave. Você pode escolher abrir a porta da distração, gastando em algo que desaparece no mesmo dia, ou pode abrir a porta do crescimento,
aplicando em algo que vai continuar rendendo para o resto da sua vida. Quando você escolhe o caminho do conhecimento, está construindo as bases para todos os outros investimentos que virão. Porque não adianta ter dinheiro para aplicar em ações, imóveis ou negócios se você não tiver a mentalidade certa para cuidar dele. O que sustenta a riqueza não é o capital inicial, mas a sabedoria para multiplicá-lo. E essa sabedoria pode começar com algo tão simples quanto separar R$ 80 e dizer: hoje eu aplico em mim. Depois de aplicar em conhecimento e começar a mudar sua mentalidade, chega a hora de dar o próximo passo, fazer o dinheiro trabalhar para você. É aqui que muita gente se perde, porque acredita que só dá para aplicar quando se tem milhares guardados. Mas essa é mais uma ilusão criada pela mentalidade de escassez. Hoje, com apenas R$ 80, já é possível colocar o dinheiro em movimento, aprendendo na prática como funciona o mundo dos investimentos. O primeiro exemplo é o Tesouro Direto. Muita gente nem imagina, mas é possível começar com valores menores do que R$ 80. O Tesouro é um dos investimentos mais acessíveis e seguros que existem, porque você, na prática, empresta seu dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade definida. Existem títulos para diferentes perfis. Alguns com retorno fixo, outros atrelados à inflação, outros com rendimento ligado à taxa Selic. O mais importante não é qual você escolhe no início, mas o fato de começar a aplicar e entender como o sistema funciona. Com esse pequeno passo, você já cria uma relação diferente com o dinheiro. Em vez de vê-lo parado na conta, você o vê rendendo, ainda que pouco. E essa experiência é transformadora, porque abre sua mente para o poder dos juros compostos. É como se fosse a primeira vez que você planta uma semente e percebe que ela brota. Isso muda tudo. Outro caminho simples e acessível são os CDBs de liquidez diária. Eles são emitidos por bancos, funcionam como um empréstimo que você faz para a instituição e, em troca, você recebe uma rentabilidade. Muitos deles permitem começar com valores baixos, como R$ 80, e já oferecem rendimento acima da poupança. Além disso, o fato de serem de liquidez diária significa que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento sem perder os juros acumulados. Isso dá segurança para quem está começando e ainda tem receio de travar o dinheiro por muito tempo. Também existem fundos de investimento que aceitam aplicações mínimas de R$ 80. É verdade que nem todos são ideais para quem está começando, mas alguns oferecem gestão profissional e diversificação. Isso significa que mesmo com pouco, você já pode estar aplicando em diferentes ativos de forma automática. Mais uma vez, o ganho maior aqui não é financeiro, mas educacional. Você aprende como funcionam os mecanismos do mercado e vai se preparando para dar passos maiores no futuro. O ponto essencial é entender que o valor inicial não importa tanto quanto o hábito de aplicar. R$ 80 sozinhos podem não mudar sua vida, mas quando você repete essa ação mês após mês, começa a criar um patrimônio. No primeiro mês, você tem 80. No segundo, já são 160 mais os rendimentos. Em um ano, quase R$ 1.000 mais os juros acumulados. E assim, pouco a pouco, os números vão crescendo. É um processo silencioso, mas inevitável. Robert Kiyosaki sempre reforça que a verdadeira liberdade financeira não vem de quanto você trabalha, mas de quanto você consegue colocar para trabalhar por você. Esse é o momento em que você para de trocar apenas seu tempo por dinheiro e começa a usar o próprio dinheiro como trabalhador silencioso. E acredite, quando você experimentar essa sensação pela primeira vez, nunca mais vai querer voltar a ser apenas consumidor. A disciplina de aplicar, ainda que em aplicações simples como Tesouro Direto ou CDBs, constrói não só sua segurança financeira, mas também sua confiança. Você prova a si mesmo que é capaz de assumir o controle, que é capaz de multiplicar, que pode quebrar o ciclo da dependência e começar a criar riqueza de verdade. Porque no fim, o segredo não está enquanto você começa, mas em começar.
R$ 80 investidos hoje não vão te fazer milionário, mas vão te ensinar o jogo. E quem aprende o jogo cedo tem vantagem pelo resto da vida. Até aqui, você viu como R$ 80 podem ser um ponto de virada na mentalidade e nos investimentos financeiros mais acessíveis. Mas existe um outro caminho igualmente poderoso: usar esse valor como capital inicial para iniciar um pequeno negócio. Pode parecer pouco, mas quando existe criatividade, disciplina e visão, até uma quantia simbólica pode se transformar em uma fonte real de renda. Muitos empreendedores de sucesso começaram exatamente assim, com pouco. Eles não tinham grandes investidores, nem milhões na conta. O que tinham era disposição para dar o primeiro passo e fazer girar o que tinham em mãos. E essa é a lógica que você pode aplicar com R$ 80. Em vez de gastar em algo que desaparece no mesmo dia, você pode comprar mercadorias para revender, aplicar em ferramentas digitais ou até dar os primeiros passos em algo que mais tarde vai se transformar em um negócio sólido. Um exemplo simples é a revenda. Com R$ 80, você pode comprar pequenos lotes de produtos, bijuterias, acessórios, doces, roupas em promoção e revendê-los com margem de lucro. Pode parecer pouco no início, mas pense comigo. Se você transforma 80 em 120, já ganhou 50% em cima do seu capital inicial. Se reinvestir o lucro, em pouco tempo estará movimentando valores muito maiores. É o famoso efeito bola de neve, só que aplicado em negócios. Outro caminho é usar esses R$ 80 para criar algo no mundo digital. Hoje, com esse valor, você consegue registrar um domínio, contratar uma hospedagem barata ou até aplicar em uma primeira campanha de anúncios para validar uma ideia. Já pensou em escrever um e-book, gravar aulas simples, criar um curso rápido ou abrir uma lojinha online? O digital permite começar pequeno e escalar sem limites. E o melhor, o risco é mínimo, porque você não precisa de grandes estruturas nem de altos investimentos. Se preferir algo físico, dá para começar com a produção de alimentos caseiros. Quantas pessoas já começaram vendendo bolos, pães, marmitas ou doces com valores pequenos e transformaram isso em negócios prósperos? Os R$ 80 se transformam em ingredientes que, uma vez vendidos, trazem o dinheiro de volta com lucro. E com a internet, ficou ainda mais fácil divulgar esse tipo de produto para vizinhos e clientes próximos. O que realmente importa não é a área em que você aplica, mas a mentalidade de fazer o dinheiro girar. Enquanto a maioria pensa apenas em gastar, o empreendedor pensa em multiplicar. E isso cria uma diferença gigantesca no longo prazo. Você passa de consumidor para produtor, de alguém que apenas compra para alguém que cria valor. Robert Kiyosaki fala muito sobre a importância de ter múltiplas fontes de renda. E começar pequeno com R$ 80 pode ser o início da sua segunda fonte. Ela não precisa substituir seu salário no começo, mas pode abrir portas para algo maior. Pode ser a fagulha que acende sua independência. A grande lição aqui é que o dinheiro só cresce quando se movimenta. R$ 80 parados não mudam sua vida. R$ 80 gastos em algo supérfluo desaparecem. Mas R$ 80 aplicados em um pequeno negócio podem se transformar em 160, depois em 400, depois em 1.000. O valor inicial é simbólico, mas o impacto da decisão é real. Portanto, quando você olhar para R$ 80, não pense apenas no que pode comprar para si, mas no que pode criar para os outros, porque é isso que os negócios fazem. Resolvem problemas, entregam valor, geram riqueza. E tudo isso pode começar com uma simples nota de 80. Vivemos em um tempo em que o digital abriu portas que antes eram inimagináveis. Há algumas décadas, para abrir um negócio, você precisaria de um ponto físico, estoque, funcionários e uma estrutura que custava caro. Hoje, com um pouco mais de R$ 80, você já consegue dar os primeiros passos para colocar uma ideia no ar e atingir pessoas que nem conhece, em cidades ou países que nunca visitou. Essa é a força da era digital. Pense em algo simples:
Com R$ 80, você pode registrar um domínio na internet e ter um site próprio. Esse endereço online pode ser a base para uma loja virtual, para divulgar seus serviços ou até para vender produtos como afiliado. Em vez de gastar tudo em uma compra momentânea, você estaria criando um espaço digital que pode gerar renda por anos. É como comprar um pedaço de terreno na internet, um lugar que pode crescer e se valorizar com o tempo. Outra possibilidade é usar esse valor em anúncios pagos para validar uma ideia. Imagine que você tem um produto ou serviço e quer saber se há interesse real. Com R$ 80 em anúncios no Facebook, Instagram ou Google, você pode alcançar centenas ou até milhares de pessoas e medir a resposta. É um investimento pequeno, mas estratégico, porque você coleta dados que podem definir se a ideia merece ser escalada. É como plantar sementes em solo fértil e observar quais começam a brotar. E não podemos esquecer do marketing de afiliados. Essa é uma das formas mais acessíveis de começar no digital, porque você não precisa criar produtos nem ter estoque. Basta divulgar algo de outra pessoa e receber comissão pelas vendas. Os R$ 80 podem ser usados em ferramentas básicas de divulgação, como anúncios, ou até em software simples de automação. Aos poucos, o que parecia pequeno pode se transformar em uma renda recorrente. Se você gosta de criar conteúdo, esse valor também pode ser o pontapé inicial para algo ainda maior. Pode bancar equipamentos básicos, uma capa mais profissional para seu canal ou até cursos de edição e design. Pense em quantos criadores começaram com nada além de uma ideia e hoje transformaram isso em grandes negócios digitais. O importante é entender que no digital a escala é quase infinita. O que você aplica atinge não apenas 10 ou 20 pessoas, mas milhares. Outro exemplo prático é a criação de e-books ou cursos online. Com R$ 80, você pode pagar uma boa diagramação, registrar uma plataforma de vendas ou contratar alguém para criar uma capa profissional. Isso pode parecer simples, mas dá uma cara muito mais séria ao produto e aumenta as chances de vender. E o melhor, um e-book ou curso pode ser vendido inúmeras vezes sem precisar ser produzido de novo. Você aplica uma vez e colhe resultados várias vezes. Esse é o diferencial do digital, transformar o limitado em algo expansível. No mundo físico, você precisa estar presente para multiplicar. No digital, você cria algo uma vez e pode replicar indefinidamente. R$ 80 podem ser o combustível inicial para esse processo. Não é o suficiente para sustentar um império, mas é o bastante para abrir a porta certa. Robert Kiyosaki sempre enfatizou a importância de criar ativos que continuem gerando renda, mesmo quando você não está trabalhando. O digital oferece justamente isso. E quando você olha para esses R$ 80 como semente, percebe que eles podem ser o começo de algo que vai muito além do que parece. No fim, a questão não é o tamanho do investimento, mas a visão que você tem sobre ele. R$ 80 podem desaparecer em um único clique de compra online, mas também podem ser o clique que inicia sua liberdade financeira. A escolha é sua, gastar ou construir. Muita gente olha para R$ 80 e enxerga apenas um número pequeno, mas o que quase ninguém percebe é o poder simbólico que esse primeiro passo carrega. Porque quando você decide aplicar, ainda que seja pouco, algo dentro de você muda. Você deixa de ser apenas um consumidor para se tornar um aplicador. Essa transformação de identidade é o que separa quem vive preso em dívidas e contas de quem constrói patrimônio e liberdade. Não é sobre o quanto você aplica, mas sobre a mensagem que envia para si mesmo quando toma essa decisão. É como se você dissesse, a partir de hoje, eu escolho plantar em vez de apenas gastar. Essa mudança pode parecer pequena, mas muda a forma como você se enxerga e como lida com o dinheiro. Você começa a perceber que cada escolha conta, que cada nota pode ser usada de maneira diferente, que o futuro não é um acaso,
mas uma consequência. Esse primeiro investimento funciona como um marco, é quase como atravessar uma linha invisível. Antes dela, você apenas sobrevivia, gastava o que tinha e reclamava do que faltava. Depois dela, você começa a se ver como alguém capaz de construir, de multiplicar, de criar algo maior. A diferença pode estar em apenas R$ 80, mas o impacto psicológico é imenso. E o mais interessante é que quando você dá esse passo, ele abre caminho para os próximos, porque o ato de aplicar uma vez desperta em você o desejo de continuar. No começo, talvez seja difícil separar R$ 80, mas depois que você vê o dinheiro crescendo, ainda que lentamente, a sua mente começa a buscar formas de aplicar mais. Esse processo se torna um ciclo virtuoso. Você aplica, vê resultado, ganha confiança e aplica de novo. O valor simbólico também está no rompimento das desculpas. Quantas vezes você já ouviu ou até disse a frase, não aplico porque não sobra nada? Separar R$ 80 e aplicar quebra essa narrativa e mostra que sempre há algo que pode ser feito, mesmo que pequeno. E a partir daí, você para de esperar o momento perfeito para agir. Você entende que o momento perfeito não existe, mas que o momento certo é sempre agora. Esse primeiro passo é como acender uma chama. Ele não ilumina tudo de uma vez, mas é o suficiente para afastar a escuridão inicial. Com o tempo, essa chama cresce e se transforma em fogo. E quando você olha para trás, percebe que tudo começou naquele dia em que decidiu fazer diferente. Robert Kiyosaki ensina que a maior barreira para a riqueza não está no bolso, mas na mente. Quando você decide aplicar R$ 80, está quebrando essa barreira, está provando a si mesmo que é capaz de assumir o controle, de mudar sua história, de transformar pouco em muito. E essa decisão por si só já é uma vitória, porque no fim, o verdadeiro poder não está nos R$ 80, mas em quem você se torna ao aplicar. Um único passo pode iniciar a jornada, mas é a repetição que constrói o caminho. A verdadeira transformação financeira não acontece em um gesto isolado, mas na consistência de repetir esse gesto até que ele se torne natural. O segredo não está em quanto você consegue aplicar de uma vez, mas em como você cria o hábito de aplicar sempre, sem falhar, como uma disciplina silenciosa que com o tempo se multiplica em resultados concretos. É aqui que muita gente erra. Começam cheios de motivação, fazem um investimento ou outro e depois param porque acham que o progresso é lento. Mas riqueza não é corrida de velocidade, é maratona, é o jogo da paciência. Quem permanece constante, mesmo aplicando pouco, está sempre na frente de quem tenta dar um salto rápido e depois desiste. Robert Kiyosaki sempre ensinou que não é o tamanho do ganho que importa, mas a mentalidade que você cultiva. A cada aplicação, por menor que seja, você reforça em sua mente que é alguém que constrói, alguém que pensa no longo prazo. Essa mudança de identidade é o que sustenta o crescimento, porque quando você se vê como aplicador, suas escolhas no dia a dia passam a refletir isso naturalmente. Você gasta menos com o que não importa e direciona mais para aquilo que pode multiplicar. A consistência também traz outro benefício poderoso: o efeito dos juros compostos. Poucos percebem como o tempo é um aliado silencioso. O que começa pequeno, repetido ao longo dos meses, se acumula e cresce em proporções que surpreendem. É como observar uma árvore crescer. No início, parece apenas uma muda frágil, mas depois de anos se torna uma estrutura sólida, impossível de ser ignorada. Mas não é só sobre o dinheiro que cresce, é sobre a disciplina que você desenvolve. É sobre a mentalidade que passa a enxergar oportunidades onde outros só veem obstáculos. É sobre a tranquilidade de saber que a cada mês você está construindo algo, ainda que ninguém perceba de imediato. Essa confiança silenciosa é um dos maiores patrimônios que alguém pode conquistar. A consistência também quebra um dos maiores inimigos da liberdade financeira: a ansiedade. Quem não tem o hábito de aplicar, vive correndo atrás do próximo dinheiro, sempre preocupado em como vai pagar as contas. Quem constrói o hábito sabe que está no caminho certo e que o crescimento é inevitável.
imutável. Essa segurança mental é libertadora. No fim, o ponto central não está nos números que você acumula, mas na pessoa em que você se transforma. Consistência molda caráter e caráter molda destino. Quem cultiva a disciplina de aplicar está na prática treinando para viver em abundância. E quem vive em abundância não depende apenas do que ganha, mas do que é capaz de manter e multiplicar. Essa é a mentalidade de riqueza. Não pensar em quando vou ficar rico, mas em como posso continuar construindo todos os dias. No fim de tudo, não é sobre o dinheiro em si, é sobre a escolha que você faz cada vez que decide construir em vez de gastar. A verdadeira virada acontece quando você entende que não precisa esperar por um grande valor, por uma herança ou por um golpe de sorte para começar. O que muda a sua vida é a disciplina silenciosa, repetida dia após dia, que vai transformando pequenas atitudes em grandes resultados. Essa decisão aparentemente simples tem um poder enorme, porque muda não apenas a sua conta bancária, mas a forma como você enxerga a si mesmo. Você deixa de ser alguém que apenas sobrevive para se tornar alguém que cria, multiplica e constrói. Essa mudança de identidade é o que abre portas para oportunidades que você nem imaginava existir. Quando você se enxerga como aplicador, começa a agir como tal. E quando começa a agir como aplicador, o mundo responde com mais chances de crescimento. Robert Kiyosaki ensina que a liberdade financeira não é um destino, é um processo. E esse processo começa com passos pequenos, mas consistentes. Talvez hoje o que você consiga aplicar pareça pouco, mas amanhã esse hábito vai te permitir aplicar mais, e depois de amanhã muito mais. É uma jornada em que cada etapa prepara você para a próxima. É assim que fortunas são construídas, no silêncio, na repetição, na paciência. O que você precisa entender é que a transformação não acontece apenas nos números, mas dentro de você. O dinheiro que cresce é apenas o reflexo da disciplina que você cultiva. O patrimônio que se acumula é apenas a prova externa da mudança interna. Por isso, quando você decide aplicar, ainda que pouco, você está enviando um sinal para o futuro. Eu escolho crescer. A grande provocação é essa. Quantas vezes você já deixou esse mesmo valor escapar das suas mãos sem sequer perceber? Quantas oportunidades você desperdiçou por acreditar que só faria diferença quando fosse mais? E se tivesse começado lá atrás, onde estaria hoje? A resposta pode doer, mas também pode ser libertadora, porque o passado já passou, mas o futuro ainda pode ser escrito. E aqui está a verdade. Não se trata do valor, mas do hábito. Não se trata da pressa, mas da constância. Não se trata de sonhar em ser rico, mas de agir como alguém que constrói riqueza. É esse modo de pensar que separa os que continuam presos no mesmo ciclo daqueles que conseguem quebrar as correntes e viver com liberdade. Então, a escolha está diante de você agora. Continuar gastando em coisas que desaparecem no mesmo dia ou começar a plantar as sementes de algo que pode transformar completamente a sua vida? O poder não está no dinheiro, mas na decisão. O primeiro passo é simbólico, mas é também o mais importante. E lembre-se, não é sobre quanto você tem hoje, mas sobre quem você decide se tornar a partir de agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, não pare aqui. Assista também os outros que estão aparecendo na tela agora. Eles vão complementar esse conteúdo e levar você ainda mais fundo nessa transformação financeira.